Já apareceu o compartilhamento para vocês? E o Ainda não, só o som botãozinho da vermelho está Apareceu gravado? aqui. carregando agora. E a gravação? Agora sim, gravação e compartilhamento. Perfeito, porque para mim não aparece nada. Então vamos cá. Então hoje a gente vai para a segunda parte, né, do processo de analogia, lembrando-se que a analogia é isso que a gente viu, isso aí está retomado, né, o que a gente viu na aula passada, proporção, relação, simetria, é uma tendência à uniformização, regularização e a partir das formas mais frequentes. Vimos, isso aqui eu falei na aula passada, né, o acusativo latino, o caso do objeto direto latino como sendo o caso lexicogênico. Isso eu falei na semana passada, eu acho que falei, né, a gente se deteve, se não me engano, sobre... agora eu não me lembro se foi aqui ou se foi em fonética e fonologia, então vocês, por favor, me digam se eu já falei sobre isso. Que as palavras entram no português. O latim, só para a gente lembrar, o latim clássico, ele tinha 6... Assim, as funções sintáticas no latim eram marcadas por uma terminação. Então, você tinha a palavra no sujeito, ela tinha uma terminação diferente de quando fosse objeto direto, que tinha uma terminação diferente quando fosse objeto indireto. Então, em tese, você tinha 12, cada palavra teria 12 formas diferentes, sendo as 6 formas do singular e as 6 formas do plural. Essas formas eram chamadas de casos. Então, você tinha o sujeito, que era chamado nominativo, o vocativo, que era esse mesmo nome. Esses dois eram chamados de caso reto, por isso que a gente tem nos pronomes, os pronomes pessoais do caso reto, que são os pronomes do caso sujeito. E os casos oblíquos eram os demais casos, né? Os outros 4 casos, que eram o genitivo, que era o caso da posse, o acusativo, o caso do objeto direto, o dativo, o caso do objeto indireto, e o ablativo, que era o caso do adjunto circunstancial. Esses casos, depois do latim vulgar, foram reduzidos a somente 2. Em vez de existirem esses 6, tudo se resumiu em 2 casos, que era o nominativo e o acusativo. O nominativo era o sujeito e o acusativo era todas as outras coisas que não fossem o sujeito. E aí começa um período, essas línguas de declinação. O que é declinação? É você ter todas as palavras da língua agrupadas em algumas famílias. Essas famílias vão ter essas diferenças de forma sintática, portanto, são línguas morfossintáticas, porque a morfologia, se ela é um sujeito, um substantivo, um adjetivo, tudo isso influi nas terminações dela, e as funções sintáticas, portanto, morfossintática. Para vocês não pensarem que isso é uma loucura, o alemão é uma língua ainda que tem declinações. Todas as línguas de origem eslava têm todos os casos do latim e mais 2. Todos os casos do latim e ainda 2. De maneira que... Essa ideia é algo que ainda é muito atual. Lembro-me uma vez, eu tinha ido fazer uma viagem na República Tcheca, sem saber absolutamente nada de tcheco, fui com um dicionáriozinho de bolso de tcheco-italiano, em um bolso, e no outro bolso de alemão-italiano. Nem sei nada de alemão, nem sei nada de tcheco. Mas você precisava saber umas palavras básicas, né, para sobreviver. E comida, bebida, essas coisas assim, só para não morrer de fome nem de sede. E aí eu encontrei lá um padre polonês chamado Jacek, o nome dele. E a gente ficou conversando num inglês horrível, que eu não sei nem se aquilo podia ser chamado de inglês,
E, num determinado momento da conversa, esse padre perguntou-me se em português havia declinações. Eu disse não. Ele disse em espanhol, eu disse também não. Em italiano também não. Em inglês também não. Embora a gente tivesse lá, por isso que eu acho que não era nem inglês aquilo que a gente estava falando. Aí ele olhou para mim com a cara de assustado e disse: como é que vocês se entendem? Se você não sabe quando a palavra é objeto direto, quando a palavra é objeto indireto, como é que vocês fazem para se compreender? Aí eu disse: ah, padre, é muito simples. Lá para a gente, as coisas, cada uma tem seu lugar na frase. Assim, bem grosseiramente, né? Você tem o sujeito, o verbo e o complemento. Você não pode, não tem muita liberdade de mudar isso de lugar, não. Ele disse: vixe, como é difícil isso. Acho que eu não aprendo nunca uma língua dessa. Repara, isso para a gente achar que aprender uma língua de declinação é uma coisa impossível. Eles que vivem na língua de declinação acham que a nossa forma, sem declinação, é alguma coisa completamente impossível. Então, bom, aí eu dizia que o latim reduziu todos os 6 casos a somente 2, né? E esse processo de redução continuou, porque depois vai ficar só o acusativo. Mas veja, enquanto a gente tem o acusativo e o nominativo vigorando na língua, como os 2 únicos casos remanescentes, a gente tinha 2 possibilidades de extrair palavras do latim para o português. Eu estou dizendo do latim para o português porque o italiano vai ter uma forma diferente, o caso lexicogênico do italiano é outro, o espanhol tem a forma dele. Então, cada língua das de origem latina vai ter uma forma de como elas tiram essas palavras do latim e vão incorporá-las no seu linguajar. As palavras, da forma como a língua portuguesa escolheu fazer, foi todas as palavras comuns, né, todos os substantivos comuns, vêm pelo acusativo, pela forma do objeto direto. E todos os substantivos próprios vêm pela forma do nominativo, sempre. Então, a gente tem que ter isso presente. Aí vejam aqui, um caso que aconteceu no latim, de ação, na morfologia. Como eu não disse para vocês, mas as palavras latinas eram agrupadas, todas as palavras latinas eram agrupadas em 5 famílias. Então, todas as palavras tinham que pertencer a uma dessas 5 famílias. Então, você tinha a primeira família, que era a família dos nomes, da maioria dos nomes femininos, cuja terminação era em A, na maioria das vezes, mas eram femininos, mas aí o gênero não era alguma coisa muito importante que definisse. Para ser da primeira tinha que ser feminino, não necessariamente. Você tinha femininos na segunda também. Mas, majoritariamente, a primeira declinação, a primeira família, era nomes de origem eram femininos, alguns masculinos. A segunda declinação era a maioria de nomes masculinos, com alguns nomes femininos, e ela tinha uma série de particularidades no latim clássico, que depois essas particularidades vão deixando de existir. Você tinha a terceira declinação, que era a maior declinação, né, o maior grupo que existia dentro do latim, a quarta e a quinta declinação. Veja. Uma das coisas que, no processo de evolução, o latim foi fazendo, além de ter reduzido a quantidade de declinações, de casos, também foi reduzir a quantidade de declinações. Em vez de 5, passaram a ser só 3. Então, você tinha a segunda declinação, os nomes terminavam em us. Campus. Campus é uma palavra de segunda declinação em latim. O plural dele era campi. O acusativo campum, o plural campos. Por isso a gente tem campo, porque vem pelo acusativo, e o plural campos. No italiano ele entra pelo masculino. Você tem campo, o plural campi, porque é o plural pelo nominativo. A gente pega o plural pelo acusativo. Portanto, esse é o chamado caso lexicogênico nosso. Bem, aí seguindo. As palavras da quarta declinação também terminavam em us.
Só que elas tinham um genitivo diferente e um plural diferente. Então, você tinha, por exemplo, a palavra campus. Campus no nominativo, no plural campi. No acusativo campum, o plural campos. O genitivo singular campi, o plural camporum. E aí, na quarta declinação, você tinha a palavra cantus. Cantus. Mesma terminação, só que você tinha o nominativo plural campus, do mesmo jeito. O acusativo singular, campum, o plural campus, com U e não com O. O genitivo singular, campum, campus, e o plural campum. O que foi que os latinos fizeram? Ah, elas terminam do mesmo jeito, bora botar tudo na segunda e pronto. Acaba com esse negócio de tanta declinação. E aí, campus e cantos passaram a ser do mesmo grupo. É por isso que a gente faz os cantos, porque a gente pegou já pela segunda declinação. E aí, a quinta declinação era dos nomes terminados em S. Aí você tinha matérias, madeira, dias, o dia, que era a maioria dos nomes femininos. E os nomes da primeira declinação terminavam em as. É por isso, por exemplo, que dias entra no português como dia, porque ele era dias, mas pertencia à quinta declinação e todos os nomes da quinta declinação passaram para a primeira. E toda a terminação ES da quinta passou a ser A na primeira. Então, dias virou dia já no latim vulgar. E é assim que ele vai entrar, portanto, no português, no espanhol. Não vou dizer no francês, porque o francês tem um outro procedimento. Mas o italiano eles têm DI, com um acento grave, e tem a forma normal, mais corriqueira, que é giorno. Mas é porque eles assumem por outra forma, né? Aí eu tenho para mim que a gente já falou sobre essa parte aqui, né, do gênero, que eram femininos, a clima, a planeta, a cometa. Em italiano ainda hoje é la cometa. Mas il planeta, il fantasma, il diadema, mas sempre la cometa. O piloto, lá é la pilota, independente de ser homem ou mulher. Depois, ainda sobre isso, né? O plural originou-se do acusativo plural, mensas, esse N desapareceu, né? Pela nasalização, mesas, vidas, lauros, louros, tauros, touros, veritates, esse I caiu, verdades, dolores, o L caiu, depois teve a crase, dores. Analogicamente, se fazem os plurais de palavras vindas de outras origens. Quer dizer, por analogia, todas as palavras vindas de outra língua, a gente faz o plural exatamente como em português. Então, palavras de origem tupi, árabe e germânicas na língua arcaica eram analogicamente iguais ao português. O plural dos nomes em ão, isso aqui eu deixei um material lá no SIGA, explicando uma forma muito tranquila de dar aula sobre isso. Essa forma aqui é que os matemáticos utilizam para explicar, né, pelo latim. Aqui, ano faz ão e ãos, ane, ães, one, ões. Paganos, pagãos. Panes, pães. Sermones, sermões. Mas aí você tem que saber latim para poder fazer isso. O que o autor, que eu compartilhei lá com vocês, faz é olhando as palavras em português para entender como se faz o plural delas, sem você precisar saber nem espanhol, nem latim. Aí, outras palavras assumiram flexões de outras, apresentando, por isso, 2 ou 3 formas do plural. Isso aqui fica tudo bem explicadinho, bem mastigadinho, lá no material que eu compartilhei na aula passada. Aqui é ainda a mesma coisa, anãos e anões, por analogia. O emprego de palavras em sentido figurado é um recurso expressivo que confere mais energia e rapidez às ideias, né? O sentido figurado. Analogia na semântica é a metáfora. Quer dizer, quando a gente utiliza a metáfora, você diz:
fulano é uma cobra. Você está, uma metáfora, você está associando, você está igualando o ser humano a uma outra coisa, nesse caso que não seja humano. Então, isso é uma metáfora. Isso é um recurso estilístico e que a gente faz isso tudo a partir desse processo de analogia. O que é analogia? É que é em parte igual e em parte diferente. Então, quando você diz que fulano é uma cobra, você pode estar dizendo que ele seja traiçoeiro como uma cobra. Agora, quando você diz que fulano é um cachorro, você não diz que é uma criatura fiel, amiga. Porque quando a gente pensa em cachorro, pensa logo num animal que é fiel e que é amigo. Mas quando você acusa alguém de ser cachorro, é tudo o contrário do que é realmente no animal. É do mesmo jeito quando a gente diz que fulano é um boi. Normalmente a gente está dizendo que ele é traído pela esposa. Só que se você for olhar na vida real, o boi tem um harém, na verdade, porque é um boi só para umas 30 vacas. Aí a gente, em português, termina fazendo algumas comparações. Talvez a gente herde essa história de chamar de cachorro como sendo uma coisa ruim, especialmente das culturas semíticas, que o cachorro, especialmente a gente pensa na região ali do Oriente Médio, o povo aramaico, hebraico, árabe, que tendo a ideia de alguns animais que são puros e outros que são impuros, você chamar alguém de um animal impuro era alguma coisa que não era boa. E aí, talvez, a importância daquele livro que eu estava dizendo para vocês no início, do Frey, né? O Grande Código, como a literatura bíblica, desconsiderando a coisa sobre a parte teológica, religiosa do livro, você pensar que a gente ainda hoje usa expressões e ditos que são ditos da literatura bíblica. For dizer um aqui, a gente vai fazer um rosário de expressões que são tiradas da Bíblia, né? Como livro de literatura. Mas analogia é isso. Muitas vezes a gente não tem uma motivação. A gente olha, porque, como eu disse, por que a gente diz que um boi, a gente associa um boi a um homem traído? Quando você vai olhar numa fazenda, o boi seria praticamente um cara que tivesse um harém. Quando você olha nas outras línguas, por exemplo, em latim. Em latim, o nome corno, que é um neutro de quarta declinação, corno, é chifre, a palavra chifre. Tanto que o nome corno, se você for procurar no dicionário, o primeiro sentido dele é chifre. Aí, corno significa força. Tem uma frase em latim, não me lembro agora exatamente, que dizia que a força do boi está nos chifres. E aí, na linguagem bíblica, o nome corno significava força, poder. E aí a gente foi dando outras conotações. Em latim, por exemplo, o homem traído pela mulher é chamado de hircus. Hircus, Hircus, era bode. Esse é o nome de bode. Tinha o nome caper e o feminino capra, de onde vem cabra, mas o mais utilizado era o hircus. Acho que hircus era... Agora eu não sei direito o que é. Porque tinha o caper e o hircus. Porque você tinha, por exemplo, equus e o feminino equa, de onde vem a palavra égua, mas equus, você tinha em latim o cabalus.
Caballus, que era pangaré, cavalo de segunda categoria, que ninguém queria nem para fazer charque, de tão ruim que era o bicho. Aí a gente pegou o cavalo a partir do pangaré, mas a égua entra pelo latim clássico, porque eles tinham cabalos e cabala, a égua, a cavala, entre aspas. Bom, meus caros, eu acho que por hoje é somente isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazer?